Olá, queridos, estamos aqui num podcast das Mulheres Comprometidas e a nossa intenção é abençoar muito a sua vida, trazendo conhecimentos, trazendo entendimentos de vários assuntos que estão decorrendo aí nesses dias tão difíceis, tão turbulentos, onde o apóstolo Paulo fala que nos últimos dias seriam dias trabalhosos, dias difíceis. No grego, eu costumo muito falar sobre isso, no grego quer dizer tempos selvagens e, na realidade, estamos vivendo tempos selvagens. E eu estou aqui com a doutora Lígia, uma advogada, membro da nossa igreja Cara de Leão, lá do Tauá, onde mando um abraço para os pastores lá, o nosso povo Cara de Leão de lá. Então, ela vai trazer hoje um assunto muito interessante. TEA. Vocês já devem estar mais ou menos sabendo o que significa TEA. Significa o transtorno do espectro autista. Então vamos falar sobre o autismo que está atingindo várias crianças. Eu escrevi aqui, vou dar uma pincelada antes da doutora Lígia descortinar esse assunto tão interessante, e ela está tendo assim muito conhecimento de causa, experiências dentro do TEA, e eu queria passar isso para vocês. O transtorno do espectro autista é uma condição caracterizada por comprometimento na comunicação, na interação social, associado a padrões de comportamentos restritivos e repetitivos. Olha só, o casos por ano, mais de 150 mil no Brasil. Então, a doutora Lígia, ela vai começar desde o comecinho. Aonde ela chegou, o porquê que ela chegou, para ela estudar, para ela ter mais conhecimento dentro desse transtorno que tem atingido crianças aqui no Brasil e no mundo. E aí, doutora Lígia? Bom, primeiramente quero agradecer essa oportunidade, esse convite. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando um pouco, da minha experiência como mãe e como profissional. Eu digo como mãe porque em 2013 eu realizei o meu sonho de ser mãe. Nasceu o Gustavo, o meu menininho, e uma criança muito saudável, muito feliz, muito amada, uma gravidez que foi muito programada. E por volta dos 2 anos de idade, uma criança que era saudável, que estava ali se desenvolvendo dentro de todos os marcos, que se esperava para a idade, passou a ter um comportamento muito diferente. Por exemplo, ele que já balbuciava algumas palavras, deixou de falar. Ele que ouvia e respondia atentamente, ele parou de ouvir. Depois eu fiquei sabendo que isso se chamava de seletividade auditiva, e até mesmo os movimentos motores, ele teve assim uma diminuição. A gente começou a buscar profissionais, e os profissionais não tinham uma solução para gente. Você tinha um outro diagnóstico? Eu ainda nem tinha um diagnóstico. Esse foi o meu primeiro enfrentamento. A gente não sabia o que estava acontecendo. Até que começaram assim, como a senhora falou quando explicou o autismo, padrões de comportamento muito estranho, movimentos repetitivos e até uma questão de autolesão. Ele batia com a cabecinha na parede como se estivesse pedindo assim um socorro. E aí eu encontrei um neurologista que, com muita pesquisa, analisando, deu o diagnóstico de que ele era autista. Mas essa dinâmica toda levou aproximadamente 1 ano e meio. É interessante, porque é bom a gente fazer essas observações, porque é muito sutil, né, doutora Lígia? Então, pensa que é da criança. Não, é criança, está fazendo, é uma brincadeira, né? E nós não temos a noção do quanto é sério, né? É verdade, porque às vezes, o pediatra, ele até para tranquilizar a mãe, ele fala assim, olha,
seu filhinho ainda não está falando, vai chegar o tempo dele, não compara seu filho com outra criança, né, que já está mais à frente no desenvolvimento. Mas a gente que é mãe e tocado pelo Espírito Santo, a gente vai percebendo, vai sentindo que a gente precisa ajudar mais o nosso filho. Exatamente. Né? E eu fui muito motivada, né, por Deus a buscar essa ajuda, primeiramente dos profissionais. E eu, só 1 ano e meio depois dessa minha busca, é que eu tive ali um diagnóstico e pude, né, iniciar ali um tratamento para o meu filho. Olha, uma dica muito boa para as mães que estão nos assistindo. Então, vocês não se conformem, né, de ver alguma atitude estranha. Não pense, são fases, né, da criança. Eu vejo pela minha filha, não, mãe, o Danielzinho está nessa fase. Essa fase é assim mesmo. Então a gente pensa, né, as mães pensam, não, é normal. Então, uma dica muito importante. Excelente, excelente essa pontuação, porque se há ali alguma diferença, ainda mais quando entra na escola e a gente fica analisando ali os pares, se há alguma diferença, é importante começar uma análise, porque o diagnóstico, ele não é clínico, você não faz um exame, é autista. O diagnóstico, ele é demorado porque o médico tem que analisar, tem que acompanhar, são muitos encontros com o médico, são muitos relatos com a família, então isso demanda um tempo. Então se não começa antes, né, se esse diagnóstico não vem precoce, aquela criança perde tempo. E a gente sabe que a criança ali, pequenininha, ela tem ainda um cérebro que tem condições da gente dar ali os estímulos, né? E aquela criança aproveitar aqueles estímulos, né? E ter uma melhora ali no seu padrão de desenvolvimento. Então, quanto mais cedo a família conseguir ajudar a sua criança, mais vai ter um retorno. Olha, segunda dica, né, você pode enfatizar isso para as mães que estão aí nos assistindo, né, os pais têm que ter paciência, né? Sim, tem que ter paciência. E uma coisa que eu fiz, que também foi uma direção assim que eu recebi do Senhor, é que enquanto eu estava buscando ainda um tratamento, né, ou melhor, buscando um diagnóstico, eu já iniciei o tratamento. Eu já conversei com o médico, a gente já delimitou ali o que o meu filho não fazia e as criancinhas da idade dele já fazia, e a gente já foi buscando ali fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, já para ajudar, trazer esses estímulos na primeira infância. E claro, né, muita oração, muito amor, muita atenção. A gente estava conversando aqui em off, né? Uma palavra que você recebeu, né, da parte de Deus, qual foi? Então, quando eu busquei a Deus, porque, pastora, quando a gente vê que o nosso filho está com dificuldades, está com problemas, a gente fica assim muito aflito. Não é exagero dizer que eu vivi um luto, porque os meus sonhos, os meus planos para o meu filho, eu estava vendo ali serem frustrados. Mas eu busquei de Deus uma direção e o Senhor falou, me lembrou aquele versículo, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E assim, parecia um momento que tudo estava me faltando, principalmente saúde. Mas quando eu olho para trás, esses capítulos da minha vida, eu vejo que essa palavra se cumpriu todos os dias, em todas as áreas. Nunca faltou nada. Não faltou a provisão financeira, não faltou a provisão do apoio da minha família, que foi muito importante. Não faltou o apoio na minha igreja, que me acolheu, que me ouviu, que até hoje procuram saber o que o meu filho precisa para ele se adaptar melhor. Olha, então, vai guardando, né, essas dicas. Assim, nada faltou. Essa palavra se cumpriu, né? Então, a gente começou um trabalho de tratamento, um trabalho que é um trabalho exaustivo. Chegou um momento que o meu filho fazia 30 horas de terapia por semana. Se a gente for pensar que um trabalhador médio no Brasil trabalha 44 horas semanais, a gente vê que é bastante coisa, né? Eu né? estava lendo um pouquinho e, assim, o tratamento pode ajudar, mas não tem cura. Não.
Né? É interessante, é crônico, né? Pode curar, pode durar anos ou a vida inteira. E é verdade? Procede isso? Sim, procede. Não há cura para o autismo até hoje, né? Tem muitos cientistas estudando, muitas coisas estão acontecendo, vão acontecer, muitas pesquisas acontecendo, mas atualmente não existe cura para o autismo. É uma condição genética e a gente também costuma dizer que não existe um autista igual a outro autista. Eles são diferentes. São diferentes. Por isso até que é uma condição muito difícil, né, de se estudar. O transtorno do espectro autista, essa palavra espectro tem muito a ver porque tem autistas que têm uma condição severa e tem outros que têm uma condição muito próximo do desenvolvimento típico de qualquer indivíduo. Então tem crianças, né, adultos que precisam de bastante suporte, não conseguem realizar as atividades diárias. Mas desenvolve na criança. Sim. E em adulto? Não. A criança, o autista, ele nasce, né, com essa condição. Ao longo da vida, dentro desse espectro, esse ser humano, ele pode ter mais ou menos autismo, podemos dizer assim. Pode se desenvolver num grau em que ele precisa de muita ajuda, como pode se desenvolver um indivíduo que vai conseguir trabalhar, casar, se colocar na sociedade. É importante saberem disso. Sim, tal como nós já temos hoje, né? Nós já temos hoje muitos profissionais, juízes, médicos, servidores públicos que têm o diagnóstico de autista e estão aí desenvolvendo suas atividades, têm família. Outro ponto que eu achei interessante é que não requer exames laboratoriais. Não é possível aferir o autismo imagem, né? Assim. Não. O exame é clínico mesmo, é pela observação ali do médico, que é um neurologista ou um psiquiatra. E isso é muito mais difícil, né, detectar. Muito mais difícil. Além de ser uma doença, e é difícil de observar, de ver, né, as reações. Interessante. É um transtorno complexo, né? Porque às vezes você vê uma pessoa que precisa de muita ajuda e às vezes você vê um outro autista que ele até tem uma inteligência, uma preservação assim cognitiva maior do que as crianças da própria idade, né? Então a gente tem aí esses dois lados, são universos completamente distintos e os dois são autistas, os dois são sujeitos de direito da mesma forma. Nós temos visto aqui casos no nosso Ministério Infantil, né, e que tem assim, aparecido muitas crianças autistas, então tem que ter um certo cuidado e muitas vezes os pais não compreendem, pensam que as professoras aqui da igreja têm que ter toda a sabedoria e tal, toda a condução, então nós estamos até fazendo um curso, né, para as nossas professoras terem esse cuidado, como deve ser procedido e tal, né, porque requer um cuidado. Sim, é um assunto novo, né? É um assunto novo. É um assunto que há 20 anos atrás a gente não estaria conversando sobre autismo aqui. Nunca, porque ninguém descobre a causa. Já descobriram a causa? O porquê que a criança... Não, ainda não se bateu o martelo do porquê que algumas crianças nascem com autismo, né? A gente sabe que é uma condição genética, mas ainda não se tem assim um motivo de por que algumas pessoas nascem com autismo e por que a gente tem visto tantos autistas hoje em dia, né? Há uma linha de pesquisadores que acreditam que hoje a gente tem muitos diagnósticos porque hoje está se falando mais, já se tem mais conhecimento. Mas a verdade é que é uma quantidade muito grande. Nos Estados Unidos, o último censo que eles fizeram, eles concluíram que para cada 36 crianças que nascem, uma é autista. Então, é muito autista, né? Muito sério. É uma questão assim que não vai ter como você não ter na escola, na sua sala, um autista ou no seu local de trabalho. É uma
população. E a verdade é que a sociedade ela tem que se preparar para acolher essas pessoas. Exatamente. Essa é a nossa finalidade aqui no podcast de hoje, né? Porque é muito importante os pais saberem e como conduzirem também. Né? Você já tem uma palavra de Deus, você tem o conhecimento do Senhor para te dar direção, para te dar paz, porque não é fácil. Não é fácil. Né? Não é fácil. Então, assim, o objetivo desse podcast de hoje é isso. A paz de Deus, né? A paz de Deus excede o entendimento, né? Guarda o coração. Então, Deus vai direcionar, né? Como tem direcionado a você está se especializando, se aprofundou. É verdade. Né? O que aconteceu é que, de repente, né, no meio dessa minha trajetória de cuidar do meu filho e lidar com essas novas demandas, eu vi que o meu filho precisava de um monte de coisas, eu vi que havia lei já sobre o assunto, mas as portas estavam fechadas, pastoras. Então, eu tive que realmente aprender sobre o direito das pessoas com deficiência, em especial do autismo. A gente está com 15 minutinhos, eu queria que você falasse sobre os direitos, porque, infelizmente, as autoridades, né, especializadas nisso, dentro da saúde, no caso, né, não divulgam, né, os direitos que os pais têm das crianças autistas, no caso, as crianças, né, que têm esses direitos. Queria que você abordasse esse assunto aí, esse conhecimento, quais são os direitos que eles têm que correr atrás. Sim, bom, o autista, ele tem uma lei própria, né? A lei do autista, que começou em 2012. E a partir dessa lei, ela diz que o autista, ele é uma pessoa com deficiência. Ou melhor, ele é considerado para efeitos legais como uma pessoa com deficiência. Então, a partir desse comando legal, o autista ele passou a ser sujeito de direito de todas as leis que contemplam aos deficientes físicos, né? Então, em relação à saúde, por exemplo, o autista ele tem o direito a ter o acesso à saúde, tanto pelo SUS quanto pela rede particular. Aí é melhor você olhar para a câmera, porque você vai estar falando com os pais um assunto importantíssimo. Sim, então vou recapitular. Isso. Começando pelo direito à saúde, que é um direito muito importante, o autista ele tem o direito ao acesso ao seu tratamento especializado, tanto pela rede pública, pelo SUS, quanto pela rede particular. A gente também tem o direito à educação. E a educação, ela tem que ser uma educação especializada, inclusiva, com um olhar especial para aquela criança que precisa de adaptação. Então, quais seriam as adaptações necessárias num contexto para acolher um aluno autista? Precisa do material adaptado, porque muitas vezes o conhecimento não chega para ele da mesma forma que chega para uma criança com um desenvolvimento típico. Então, ele precisa de um material adaptado que ele consiga compreender aquele conteúdo. Ele também, muitas vezes, precisa de um mediador, que é um profissional que fica na sala, que vai ser ali uma ponte entre ele e o professor, entre ele e os alunos, entre ele e o próprio ambiente da escola. E a gente tem, por exemplo, o direito social, pensando nas famílias de baixa renda, que é o BPC Loas. Algumas famílias, né, com criança autista ou adulto autista também, pode receber o benefício de um salário mínimo do governo federal, se cumprir ali os critérios, que vai ajudar ali no orçamento doméstico. Além disso, a gente tem o direito à acessibilidade, que é ali a questão das filas, né? Nos lugares públicos, nos lugares privados. Um outro direito muito interessante é o desconto de passagens aéreas, porque não só pela questão do tratamento, né, que às vezes tem que fazer o tratamento, mas qualquer deslocamento
o acompanhante do autista tem um desconto de até 80% nas passagens aéreas e tem também desconto em relação a impostos. Por exemplo, não só o autista, mas o cadeirante, a pessoa com deficiência, ele tem direito à isenção do imposto de ICMS e IPI para a aquisição do veículo. Claro, porque então, requer mais um cuidado. Requer mais um cuidado. E são situações que não é que vai privilegiar a pessoa com deficiência, mas é que vai trazer ali uma qualidade melhor, né, para o dia a dia, para a vida dela. Requer mais um cuidado, né, com os filhos e tal. Mas é interessante, né, porque as pessoas não têm esse conhecimento, né, do que é facilitado para ele. Não tem, infelizmente. O governo não dá, não divulga. Então, o nosso podcast de hoje, né, além de você entender um pouquinho, nós vamos dar continuidade no próximo podcast. E, assim, a doutora Lígia, ela teve, né, está tendo, né, a boa mão do Senhor, né, cuidando, orientando, ajudando. E eu tenho uma palavra para você: seja forte e seja corajoso, não esmoreça, porque o Senhor está no controle de tudo. Amém. Né? E às vezes a gente pensa que, poxa, somos derrotados. Eu nunca pensei de ter um filho assim, autista, e descobre, né, na medida que ele vai crescendo, né, como você falou, não era o seu plano era de ter, né, ser mãe. Sim. E mãe de uma criança saudável, sem problemas nenhum. Mas nós nunca seremos derrotados, nós sempre aprendemos. Deus me deu essa frase essa semana e eu achei assim muito interessante. Não somos derrotados, nós somos mais do que vencedores. Sempre aprendemos. É verdade. Né? Sempre aprendemos. E o Senhor, Ele vai estar em todo o tempo. Ele toma a nossa mão direita e fala: não temas, eu sou contigo, eu cuido de você. Né? E a gente vê o milagre até, né, de algumas crianças com essa deficiência que são inteligentes. Né? Você pode até me corrigir ou enfatizar isso, que são inteligentes. Então, Deus, Ele não faz nada por acaso. Tudo tem um propósito. É verdade. E a gente tem que pensar assim, né? O que a gente deve aprender, agregar na nossa vida. As situações não são colocadas na nossa vida à toa, Exatamente. Né? Para mim, era um ponto final, mas de repente se tornou um ponto de partida. Exatamente. Depois disso, eu já conheci tantas famílias, já pude contribuir na vida de tantas famílias, já ouvi tantas histórias, né? Algumas famílias falam: agora você também faz parte da nossa família, porque chegou, participou, atuou, ampliou assim, né, os horizontes, porque a pessoa não conhece, não sabe que detém direitos e que de repente vai conseguir até ali uma melhoria de sua vida e de condição, e a gente chega com essa informação, né? Então, eu quero agradecer bastante essa oportunidade, porque é muito importante que a igreja esteja falando desse assunto que é tão atual, que é tão presente nas nossas famílias, muito né? atual, e aparecem os pais com seus filhos, né, com o autismo, né, o TEA. Né? E a gente está aqui para ajudar, para abençoar. Né? E você, Deus vai trabalhando também na sua vida, papai, mamãe, né? Tendo mais paciência, mais cuidado, né? E mais carinho. E Deus vai ajudando. Amém. Né? Deus vai ajudando. Então eu quero agradecer a doutora Lígia. Você que estava aí nos assistindo, não perca o próximo podcast, que nós vamos dar continuidade nesse assunto tão importante, né, que nós temos visto aí sobre o autismo. Curta, comente, compartilhe, ative o sininho aí para você receber novos vídeos. E espalhe. Né? No próximo podcast estamos aí de volta. Que Deus te abençoe muitíssimo.